A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, é um prazer imenso estar com vocês novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 12, do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe adulto, lições bíblicas CPAD, título geral Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Hoje nós vamos estudar a lição 12, ela tem como título Vivendo em Constante Vigilância. E aí o nosso texto áureo em 1 Coríntios 16 e 13 diz: Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A verdade prática, a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. O objetivo específico, ou os objetivos específicos para essa lição são explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico, apresentar detalhes da oração de Jesus no Getsemane e destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. A leitura bíblica em classe, o meu destaque fica para o versículo 38 e o 40 e 41, que falam justamente da parte da vigilância, ok? Aí você pode fazer uma pausa e ler toda a leitura bíblica em classe. A gente passa para a introdução diz o seguinte: a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsemane, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. A presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. E aí agora a gente coloca o recorte do ponto central junto com a introdução, né, uma coisa nova que estamos fazendo na lição, e diz o seguinte, o ponto central: a exortação à vigilância é a ideia central do sermão profético, pois não sabemos o dia nem a hora da vinda de nosso Senhor. E a leitura diária eu sempre faço a recomendação para quem está estudando, né, que se leia os versículos indicados para ter uma interação maior com a lição, e o professor também que está dando aula pode distribuir 6 post-its para os alunos inicialmente, para que cada um faça a leitura de um dos textos já no começo da aula, se assim achar necessário e conveniente, ok? E aí a gente passa então para o infográfico propriamente dito. A gente fez uma inovação no nosso infográfico, sempre se esforçando para apresentar uma estrutura de layout cada vez melhor. Fizemos algumas mudanças, se vocês olharem os outros slides das outras lições, vão perceber que a gente deu uma melhorada no layout para ele ficar mais agradável. E aqui a gente vê então a lição em um único plano, né? Título da lição e cada um dos tópicos, e pode assim ter um processo de assimilação do conteúdo muito maior pelo fato de conseguir ver no mesmo plano tudo aquilo que vai ser tratado de mais importante na lição, ok? Então o primeiro tópico vai falar sobre o significado da vigilância. No segundo tópico, ele vai falar de Jesus no Getsemane. Quando chegar nesse segundo tópico, eu vou dar uma explicação importante para vocês, porque esse tópico destoa da lição como um todo, ok? Mas lá eu vou dar a explicação necessária para você que está estudando e para você, professor, que vai aplicar essa aula, ok? E aí o tópico 3 fala sobre a exortação à vigilância, voltando ao objetivo principal da lição e ao tópico de maior importância, ok? E a conclusão, que vai falar sobre o enfoque no relato do Getsemane, é a vigilância, ok? Então, a lição toda gira em torno do assunto da vigilância, e isso é importante a gente ter em mente já desde o começo. E aí o próximo slide a gente faz aqui a sugestão de tempo para os professores, ok? Coloquei aqui 20 minutos para o primeiro tópico, 10 minutos apenas no segundo, porque justamente ele não tem uma ligação direta com o tema, mas sim indireta. E no terceiro tópico, 40 minutos, porque é o tópico mais importante, na minha opinião, da lição, ok? E aí a gente, então,
parte para o primeiro tópico, e aqui eu já faço uma observação, que é nítido que a intenção do comentarista nesse tópico inteiro é focar na abrangência do significado do termo vigilância e suas aplicações ao longo do relato bíblico. Assim, não se preocupe em esgotar o tema aqui, você poderá fazer isso no tópico 3, ok? Então não se preocupe em abordar a lição, atropelar o andamento da lição já no primeiro tópico, para não perder as suas partes mais importantes e esgotar o assunto todo sem conseguir avançar na lição, que eu repito, é sempre uma satisfação para os alunos que estudam ela toda, poder ver a lição como um todo sendo apresentada. Eu sei que é algo difícil, nós que somos professores sofremos com isso por conta de todas as interferências que acontecem durante a aula, claro, necessárias, outras não, e a gente acaba se perdendo um pouco, mas seguindo as recomendações desse plano de estudo, fica mais fácil para ter uma vigilância também, né, aproveitando o tema da lição, quanto ao tempo para cada um dos tópicos, ok? Então aqui ele vai apresentar a abrangência do significado e as suas aplicações, ok? Então a gente vai para o título, né, desse primeiro tópico, o significado da vigilância. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. E isso nos mais diversos aspectos da vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. E aqui eu coloco que, ao meu ver, esse trecho aponta com clareza o propósito da lição inteira. Tá vendo? Esse pequeno trecho, a última parte dessa introdução do primeiro tópico, apresenta com clareza o propósito da lição inteira. Então está sintetizado aqui. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. E aí o primeiro subtópico, vigiar, estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregóreo, vigiar, estar alerta, ser vigilante, que aparece 22 vezes. A ideia principal dessa vigilância é escatológica, e isso se mostra nas passagens paralelas de Marcos e Lucas. Mas quando Jesus disse a Pedro, Tiago e João, ficai aqui e vigiai comigo, isso significa que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar ou, talvez, se protegessem de alguma intromissão enquanto oravam. Mas Gregório é usado para denotar uma vigilância mais geral. E aqui temos o significado do termo vigilância e uma de suas aplicações no Novo Testamento, ok? E aí a gente parte então para o segundo subtópico, vigiar no sentido de guardar, cuidar. É o verbo grego agripinel, manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. E só aparece 4 vezes no Novo Testamento, 2 delas no sentido escatológico no sermão profético. O vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas e apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, ok? Sempre lembrando, para quem já nos acompanha, mas também falando para quem chega agora, que eu sempre faço a leitura inteira do subtópico, né, e recomendo que os professores ou quem está estudando faça uma segunda leitura depois, aí sim, lendo as referências, porque ajuda no processo de assimilação. Se você ficar parando e ler as referências para depois retomar, o seu raciocínio ele fica um pouco perdido. É bom ler todo o subtópico e aí volta no começo, lê novamente e lê as referências, a fixação na mente é muito melhor. E aí a gente vai para o aqui eu digo, temos outro significado do termo vigilância, tá? E outro de suas aplicações no Novo Testamento. E aí a gente vai para o terceiro subtópico, que é vigiar no sentido de ser sóbrio. É o verbo nepho, literalmente ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância combinada com Gregório. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento. Existe ainda o verbo equinefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, traduzido por vigiar.
na versão Almeida Revista e Corrigida, por tornar a sobriedade, e na área que é na Nova Almeida Atualizada, e por despertar na TB, que é a tradução brasileira, ok? E aí, o mesmo acontece com esse trecho, então, o significado do termo vigilância acompanhado de sua aplicação específica no Novo Testamento. Então, esse tópico é tudo isso. É o significado e um tipo específico de aplicação. Significado e um tipo específico de aplicação. Todo ele está girando em torno disso. Você não tem necessidade de entrar no sentido prático da questão, porque você vai fazer isso no tópico 3, ok? Aí assim a gente chega ao final do primeiro tópico, fazendo sempre a pergunta se conseguimos conceituar, né, vigilância no contexto bíblico, ok? Explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. Se foi possível fazer isso, segue em frente. Se não, vê onde precisa salientar e então parte para o segundo tópico. E aqui no segundo tópico, eu coloquei essa observação, esse tópico 2 inteiro tem relação apenas indireta com o tema da lição. Como o próprio comentarista admite na introdução do tópico 3, o tópico seguinte. Sendo assim, tome cuidado para não se afastar do objetivo específico da lição. E aqui eu trago o recorte, ó, que lá no tópico 3, quando nós chegarmos lá, vocês vão ver que o comentarista ele vai começar dizendo isso aqui, ó. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, retornamos ao tema da lição. Então ele mesmo está admitindo que o tópico 2 não é um tópico diretamente ligado à questão da vigilância. É um tópico que está mais ligado à questão da humanidade plena de Jesus ou da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus diante daquilo que sobreviria à sua vida, à sua morte na cruz do Calvário. Então aí você, professor, tem que ter jogo de cintura para aplicar esse trecho sem se perder na lição e você que está estudando tomar cuidado para não fugir do tema e depois não saber mais o que está estudando exatamente. Então fica essa recomendação, por isso eu passo rapidamente pelos trechos, apenas fazendo as minhas observações. Então esse primeiro trecho aqui, em amarelo, ele é detalhado no subtópico a seguir, ou seja, no tópico 1, tá bom? Então você que está estudando, você pode pausar, ou você que é o professor, está usando o slide, ou a videoaula, pode pausar, ler o trecho e ler a observação. Eu vou ler só a observação para adiantar, tá? A dica aqui é ler o texto, as referências e se estender o mínimo possível a fim de voltar logo para o tema da lição. No subtópico 2, que fala sobre a angústia de Jesus, eu coloco o seguinte: esse trecho é simplesmente extraordinário. Ele ocuparia uma lição inteira dentro do tema da humanidade plena de Jesus de Nazaré, mas só é possível pincelá-lo para não se afastar do foco da lição, ok? E aí, no subtópico 3, que fala sobre o cálice, eu dou a mesma dica que no subtópico primeiro, ler o texto, as referências e se estender o mínimo possível a fim de voltar logo para o tema da lição, ok? Tendo dito isso, quando você chegar ao fim, verifica se foi apresentado os detalhes da oração de Jesus no Getsemane, dentro daquilo que você decidir diante disso que eu apresentei para vocês. Tanto você que está estudando, como você que é professor, que vai aplicar a aula, que vai ter que ter essa sabedoria para inserir esse tópico sem se perder na lição e sem deixar que as interferências acabem por levar o assunto para uma outra direção que não a da vigilância constante, ok? E aí a gente entra no tópico 3, e eu faço aqui, que fala sobre a exortação à vigilância, e a minha observação aqui é a seguinte: esse é o tópico em que se pode fazer mais reflexões, tendo em vista que ele trata dos aspectos da vigilância que estão diretamente ligados à nossa vida cristã prática, existencial, cotidiana. Então é aqui que a reflexão tem que ser mais ampla, é aqui que em sala de aula os alunos têm que ter a oportunidade de ter uma participação maior, em que todo mundo possa fazer a sua autoavaliação, sua reflexão sobre a questão da vigilância, e assim todos interagirem. E você que está estudando, né, antes da aula, também fazer as suas reflexões mais profundas, ok? Então,
A gente começa aqui falando sobre exortação à vigilância. Ele diz o seguinte: depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, retornamos ao tema da lição. Entendemos que o ponto central dessa seção do Evangelho de Mateus é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui, ok? E aí o primeiro subtópico, no contexto escatológico. A exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. O ensino do Senhor nas diversas parábolas desse discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Apesar de ser vedada aos humanos a data da segunda vinda de Jesus, a Bíblia indica que os sinais que precederão a vinda de Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Se os cristãos da primeira hora deviam estar vigilantes quanto ao grande evento, o que não diremos nós, que somos a igreja da última hora? Por isso devemos estar ainda mais firmes e atentos continuamente. E aí a minha observação aqui é a seguinte: eu indico que se gaste tempo elencando a relação entre os acontecimentos atuais com aquilo que foi escatologicamente proferido por Jesus, lá quando o comentarista indica Mateus 24 e Lucas 21. Sobre a expressão escatologia, veja no próximo slide, ok? Tá aqui, ó, uma informação, um conceito sobre escatologia no Evangelho. Você pausa, lê e aplica conforme a sua necessidade, ok? Assim a gente parte para o segundo subtópico, que fala sobre na vida cristã, ou seja, a vigilância na vida cristã. É o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus, mas essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé até que Jesus venha. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais de sua vinda estão aí, como o avanço da imoralidade, da corrupção e a evangelização mundial por meio de recursos das redes sociais e a posição de Israel no Oriente Médio. Então, todas essas circunstâncias são sinais da vinda de Jesus e por isso elas devem servir para despertar o nosso constante alerta, a nossa constante vigilância. E assim, aqui o ponto importante para a autorreflexão, o autoexame que cada um de nós deve fazer continuamente diante da palavra de Deus, ok? Então isso deve servir de alerta para a nossa autorreflexão. E aí, o terceiro subtópico, vigiai e orai. O sentido da vigilância aqui difere daquele mencionado no versículo 38, em que vigiar indica ficar despertado, acordado. Mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus e nunca se apartar dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. É uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas para viverem atentos em todos os momentos da vida. Efésios 6,18. O comentário bíblico Beacon diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade, ok? E aí aqui um ponto importante também, para a nossa autorreflexão, que também fica para um autoexame que cada um de nós deve fazer continuamente diante da palavra de Deus. E aí o último subtópico é o espírito e a carne, ou seja, a vigilância em relação ao espírito e à carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. Seria esse o sentido aqui? A carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras com variação semântica tão ampla que não é possível descrever todos os seus significados neste espaço. Aqui, essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída. Por causa da associação com a palavra tentação, por causa da associação com a palavra tentação. A expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer uma dessas interpretações. Então, diante disso, o que eu tenho a dizer é que eu acredito que as expressões fragilidade física e natureza humana caída, juntas ou separadas, sempre indicam nossas inegáveis limitações para tudo. Então, seja qual for a interpretação aqui,
ela sempre vai estar associada às nossas limitações diante de qualquer circunstância por conta da nossa humanidade imperfeita, ok? Assim, a gente se pergunta, né, terminando esse tópico, se chegamos ao objetivo de destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã, ok? Assim a gente chega então à conclusão da nossa lição, e a conclusão diz o seguinte: o enfoque no relato do Getsemane é a vigilância, e por essa razão não entramos em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai. Mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Então, assim a gente chega ao final do nosso plano de estudo para essa próxima lição. Sempre eu trago a observação aqui de que a intenção não é dar uma aula completamente desenvolvida, é apenas despertar insights e um caminho mais objetivo para que você, aluno, e você, professor, possa aproveitar aquilo que for mais útil para a sua aplicação, ok? Por isso, no termo vulgar, sem a necessidade de encher linguiça, terminamos aqui a nossa apresentação do plano de estudo, dizendo que cada um faça o melhor uso possível desse apoio ao seu estudo, à sua aula, e assim eu agradeço a oportunidade de contribuir de alguma forma, pedindo para que, se você gostar da apresentação, dê o seu like, ou faça o seu comentário no YouTube, ok? Para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. Desejo a todos uma excelente aula, que Deus abençoe a cada um, e se Ele permitir, nós nos vemos na semana que vem para a última, para o nosso último plano de estudo desse trimestre, ok? Muito obrigado a todos e até lá!